Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Direito ao Ponto. Estamos iniciando hoje a terceira temporada desse podcast. E quem diria, né? Quem diria que a gente ia chegar tão longe? Quando Marcela começou com esse convite, eu falei assim, amiga... Quer dizer, acho que eu nem te chamava de amiga, será? Eu não sei se eu forçava tanta barra assim. Mas, porque a gente estava começando, isso foi 2022, né? Aí eu falei, será que isso vai dar certo? Vamos gravar alguns, tu lembra? Eu falei, vamos gravar alguns e a gente vendo o que vai dar. E a gente foi gostando do projeto, né? Então é isso, né? Feliz ano novo aí, gente. Vamos começar 2024 aí falando das perspectivas de saúde suplementar. Um tema que eu e Marcela, a gente ama falar de direito da saúde suplementar, plano de saúde. E 2024 começa um novo ano e sempre há esse momento aí de adaptação. Não que mude muita coisa de um mês para o outro, mas o setor se ajusta, há outras teses, outras coisas acontecendo. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Isso. Um ano se inicia, né? E como fica bem o tabu que todo mundo fala, novas oportunidades, é um novo ano, um novo recomeço. E eu sempre digo que a área da saúde suplementar, ela não para. Assim como eu falo que a saúde não espera, e a saúde suplementar, ela não para, porque a demanda é enorme, né? A gente tem uma perspectiva aí de negativa nas demandas que só acontecem e não param de acontecer. No final do ano, né, passado, o ano já estava praticamente se acabando e a gente foi aí surpreendida com uma leva de beneficiários, não foi recebendo aí alguns e-mails, telegramas, solicitando uma demonstração de comprovação de renda, porque senão o dependente dele iria ser excluído do contrato, daquele plano de saúde. A gente já achava que nem ia mais acontecer nada em 2023 e quando viu o final do ano foi vrum, né, de uma demanda assim, enorme desses cancelamentos indevidos dos dependentes dos planos de saúde. Então, eu acredito muito que a gente vai iniciar esse ano também ainda com esses cancelamentos, né, que ainda tem muita gente recebendo esse telegrama, essa carta, esse e-mail. Primeiro assim, duas coisas. Eu amo essa sensação aí de um novo ano, novas perspectivas, que parece que tudo se renova quando você começa janeiro, que você descansa, passou o Natal, chegou o ano novo. Quem criou aí, tem até um ditado que fala isso, né? Alguma coisa que diz que tipo, quem criou essa história de dividir entre anos realmente deu um vigor para recomeçar, né? Cada ano novas, você realinha suas metas, seus planos. E acho que 2024 tem isso. Nessa temática é muito... interessante notar, Marcela, que até o prazo que eles deram realmente vai se escoando no começo de 2024. Então, tem muito beneficiário que ignorou, que tentou tapar o sol com a peneira, né? Como é que fala por aí? Que decidiu ignorar e ver o que ia rolar e vai acontecer. Gente, se você esperou acabar o ano para se preocupar com isso, esse momento chegou. Você precisa se preocupar com isso. Os dependentes vão ser excluídos se não for comprovada essa dependência financeira. Lembrando que essa exclusão, via de regra, ela é ilícita, ela é abusiva, tá? Inclusive, em muitos casos, está sendo feito sem a questão de contratual, né? Sem cláusula contratual que permitisse ou que obrigasse qualquer demonstração de dependência financeira, dependência econômica. E, por outro lado, por muitos anos o segurado acabou contribuindo. Então, essa exclusão vem muitas vezes com o segurado já com 30, 35 anos. Eu falo para maior de 24, mas tu tá tolerando há 10 anos, o cara tá pagando, começou a pagar com 15, pagou 20 anos enquanto era jovem, e tu tava bem de saúde. Com 35, ele tá chegando ali na crise dos 40, aí vem com novidade a operadora de saúde. Todo mundo ficou, de fato, assim, louco, e não é para menos, né? A gente receber um telegrama dessa forma, ainda para resolver em 60 dias. Então, o final de ano foi realmente uma chuva dessas demandas, desse cancelamento. E como o Iris falou, esse prazo aí se estende realmente para o início do ano, o que, né, muita gente deixa para o ano que vem. O ano chegou, né, deixa para o final do prazo, o prazo está finalizando e realmente precisa aí ser resolvido. A conta que chega em 2024 é que entre a operadora de saúde, segurado e ANS, a conta sempre sobra para o segurado, né? Então, muita gente fala, mas será que é viável as ações, por exemplo, reajuste? Falando, mas não acho que vai prejudicar a longo prazo, demandar a operadora e tal.
Poxa, mas tu acha que o certo é toda a demanda, toda vez que há uma queda de braço entre a operadora sobrar para o consumidor, para o segurado que está contribuindo? Eu acho que 2024 vai ser um ano de grandes quedas de braço, né? Que a gente já vem vivenciando em reajuste, por exemplo. E cada ano que passa com os reajustes, alguns lícitos, outros nem tanto, as mensalidades vão ficando mais caras. Então, com certeza, 2024 vai ser um ano novamente de muita demanda. Enquanto a ANS ela não decidir realmente ter uma ingerência nas operadoras de saúde, nos reajustes anuais, especialmente nos planos coletivos, que ela não faz hoje, a mensalidade vai continuar inviável. E essa seria aí uma segunda temática muito relevante em 2024, o reajuste em planos coletivos, né? Muita gente espera, né? Se segura para não ajuizar a ação, espera mais tempo, só que cada vez que espera, a pessoa vem sofrendo 15%, 20% todos os anos e em um momento fica inviável aí e às vezes é tarde demais. Isso. E, assim, além dessa temática dos planos coletivos, que dentro de reajuste, né, só cresce, eu também digo que a cada ano que passa, com a informação, né, a gente vê o público, digamos assim, os beneficiários cada vez mais instruídos. Então, também quem tem contratos antigos, né, que tem ali uma abusividade, acaba que essas pessoas estão ano a ano sendo mais instruídas, né, e entendendo que elas devem procurar a ajuda de um profissional especialista e não deixando para lá. Então, também acho que vem uma grande demanda nesse setor de reajuste também no âmbito dos contratos individuais e familiares, tanto porque esse boleto muitas vezes já está impraticável e quando chega um percentual, né, de reajuste anual, por mais que seja o menor, fica em cima de um boleto que já está muito robusto. Então, tem uma diferença aí nesse boleto subindo. E as pessoas, ao mesmo tempo, estão cada vez mais, né, procurando informação, sendo instruídas com vários veículos, né, que hoje a gente tem. O podcast, o Instagram. Então, as pessoas estão se conscientizando mais e, com isso, estão procurando mais ajuda de um profissional especialista. E é impressionante essas demandas de reajuste de planos individuais. Quanto mais elas crescem, mas as pessoas também falam entre si, porque muita gente achava que era mito de advogado, né? Quando, anos passados, anos anteriores, lá 2018, 2017, quando começou a se falar mais em demandas de reajuste, o pessoal achava, não, isso é conversa de advogado, isso é mais uma tese para o advogado ganhar dinheiro. E aí, com o passar do tempo, com as procedências e as finalizações positivas, né? Restituição, redução de mensalidade, as pessoas foram vendo concretamente pessoas conhecidas tendo aquele benefício. E aí, em 2024, é que eu observo que, com certeza, está chegando o ponto final que quem tem reajuste indevido em planos individuais familiares deve procurar o judiciário. A gente está tendo muita mudança de entendimento, principalmente em relação à prescrição, que vai fazer com que o segurado, que ainda não procurou, se prejudique. Não é que ele vai deixar de ter direito. O direito vai, esse direito é muito bom, né? Um direito muito provável de afastar a mensalidade indevida num plano individual antigo, mas ele vai acabar prejudicado pela prescrição que os tribunais vêm controvertendo. Então, 2024, se você tem plano individual familiar, esse é o ano para você se preocupar com isso. Porque parece até mentira, né? Você, assim, analisa um contrato e diz, não, o senhor tem direito a reduzir a sua mensalidade, a receber de volta o que foi pago a mais e muitas vezes excluir aí os reajustes futuros que estariam de forma abusiva. Quem acredita isso, né? Ninguém. A pessoa faz, beleza, meu Parece plano vai abaixar, tá certo, né? É uma coisa que é tão surreal, porque já está tão imposta na sociedade que plano de saúde é para ser caro mesmo, que quando acontece, todo mundo fica incrédulo, né? Tanto previamente, que não acredita que isso vai acontecer, quando, de fato, a coisa se concretiza, fica, meu Deus, eu vou realmente pagar esse valor, foi excluído, vou receber esse valor. Então, é uma coisa que realmente parece até que é uma mentira. Eu tive um caso muito engraçado nessa temática. Um tempo atrás, assim, acho que tem coisa uns 4 anos, era 2018, 2019... que eu tava melhorando, assim, reajuste. E aí, um cliente aqui de Recife, ele era um grande empresário e tal, pagava coisa de uns 15 mil reais de plano de saúde. Ele me chamou lá, né? Ficou sabendo por um vizinho. Na verdade, a esposa dele ficou sabendo na aula de Pilates. Aí, quando ela fez a aula de Pilates com outra pessoa, que tinha sido minha cliente, ela ficou sabendo, ele mandou eu ir lá na empresa dele. Eu fui, na época até com a Edivane. A gente foi juntas, né? Ainda um pouco insegura, entendendo a tese, fomos juntas. E aí ele ficou impressionado, mas ele acreditou, né? Ele é empresário, confiou. A gente já tinha ajuizado muitas, né? Confiou total e ajuizou. E aí, logo que ele distribuiu a ação, ele indicou para o irmão dele. E aí, esse irmão dele, eu fiz a reunião com o irmão dele, ele fez...
Não, eu não acho que isso tem como dar certo. É como se a promessa fosse boa demais pra ser verdade. Exatamente. É como se fosse assim, tu vai ganhar na Mega Sena jogando esses números. Aí você faz, né? Tipo, mentira. É isso. Ninguém acredita. Aí ele fez, não, eu não acredito que é possível afastar os charges indevidos, baixar a mensalidade, ainda receber de volta, muitas vezes, montantes altos. Aí ele não fechou. Aí, quando saiu do irmão dele, ele ligou e fez, agora eu quero fechar. Eu fiz, bom, precisou ele esperar, prescreveu uma parte, porque se ele tivesse fechado antes, não teria prescrito alguns meses ou um tempo aí. E ele precisou ver com os próprios olhos, e isso que acontece. E esse cliente, que era um grande empresário, eu fui, assim, eu tinha tua idade, né? Eu era jovem, 28, 29 anos. Eu fui pra lá, ele me chamou na empresa dele, uma empresa enorme e tal. Aí eu fui, misericórdia, será que eu tenho competência para fazer essa reunião, sabe? Eu fui com receio, mas depois ele até, sócio aqui do Country, em Recife, ele foi indicando um monte de cliente lá. E aí foi tendo um monte de fechamento. Eu falei, rapaz, eu acho que ele acreditou. Tenho. Ele acreditou. Ele acreditou tanto que ele proliferou, né? Contou para várias pessoas. E eu fiquei, meu Deus, eu tenho essa competência. É bom e, por um lado, é ótimo, mas precisou que alguém validasse, né, esse sentimento de credibilidade. E aí também passar para outras pessoas, enfim, é com certeza uma grande demanda aí às planos individuais familiares, e acho que 2024 se mantém. Principalmente porque, como você tem dito, né, começam a vir, né, as situações de que as pessoas estão tendo as procedências. Então, diante das procedências, as outras ficam sabendo, veem que é real e também querem, né, procuram também essa ajuda aí de um profissional especialista. Mas, em relação às negativas, o que é que a gente pode aí esperar para 2024? Rapaz, as negativas, a gente já vem observando, inclusive, muitas negativas baratas. Coisa que no passado, eu sei que a conta do plano de saúde é uma conta matemática, né? Quanto ela vai negar, quanto vai judicializar, quanto vai ter dano moral, quanto não vai ter. Tudo isso é uma conta matemática. A gente sabe que grande parte das pessoas não procura, né? Sim. Paga lá valores muitas vezes baixos. Para algumas pessoas, 120, para outras, 3 mil, 4 mil, pessoas nem pagam. Por exemplo, tem muita negativa de PET scan, que era coisa que não se observava tanto. E as pessoas têm se dado o trabalho de procurar a guarida do judiciário para elencar e para buscar resguardar aquele direito, né? Além disso, o que a gente vem observando em negativas é essa tendência do plano não só em negar o próprio procedimento, quanto negar o reembolso e aí fazer grandes exigências, né? Eles têm pedido para o médico preencher formulário, comprovante de Pix. Hoje eu estava vendo até no Instagram o pessoal dizendo assim, velho, para fazer um exame de sangue, o médico tem que preencher um formulário de por que está recomendando esse exame, razões, doenças. Tipo, é surreal você imaginar a rotina de uma pessoa. Eu estava no aniversário ontem e a conversa foi exatamente essa. Uma pessoa estava comentando, né, que está cada vez mais burocrático ter esse reembolso pelo plano de saúde, né? Que antigamente não tinha alguns requisitos e agora eles estão pedindo ali toda vez mais minuciosamente esses detalhes para a questão do reembolso. E tá muito difícil, porque imagina, cada vez que o médico vai prescrever um exame de sangue, ele tem que justificar, além de prescrever o exame, ele tem que fazer a justificativa de por que está prescrevendo um hemograma. Porque é muito complicado. É que nem quando alguns planos negam a justificativa de junta médica, né? Que muitas vezes é abusiva e é ilegal no formato que eles propõem, né? Apesar de ter previsão legal, a junta médica no formato proposto pelo plano nessas negativas, muitas vezes é abusivo. Aí o médico tem que fazer um grande laudo para rebater o que a junta disse. Então, tipo, um procedimento que era para ser, muitas vezes, caro, né? Porque muitas vezes envolve o PMS ou cirurgias complexas, mas tem que fazer quase que implorando. E o plano, obviamente, ele não acaba sem reconsiderar, né? Muitas vezes a realidade, a enorme maioria das vezes é essa. Mas outra tendência, além das negativas, Marcela, tem sido impossibilitada a inclusão de dependente. E aí essa demanda é uma que muitas pessoas não sabem que tem, um direito que não sabem que tem, o segurado de incluir o seu dependente. Era isso que eu ia te dizer. Assim que tu falasse esse tema, eu ia dizer, engraçado, que tá na cabeça da população, seja uma pessoa ignorante ou não, ela verdadeiramente acha que ela não tem como e que ela não tem direito de colocar ali o seu dependente no plano de saúde. Porque já está tão enraizado, porque está acontecendo tanto, está cada vez mais difícil, que as pessoas elas acabam acreditando nesse fato, nessa abusividade, como uma verdade.
E o STJ, inclusive, ele pacificou, né? O segurado, independente dele ser titular ou não, ele tem direito de incluir no plano. Então, se a pessoa ela tá lá vinculada a um plano de saúde e a mãe ou o pai dela é o titular desse plano, ela pode incluir os filhos no plano de saúde sem maiores problemas. Ainda que não houvesse o pai ou a mãe, muitas vezes o próprio avô pode incluir o neto, a depender do contrato. Muita gente não sabe disso. Por quê? A gente observa verdadeiramente uma saga dos planos de saúde e encerrar, em especial, os planos individuais e familiares. E aí eu acho que esse é o cenário que a gente vem observando. Quem atua muito em saúde suplementar, como eu e tu, a gente vê que tem uma negativa. É o plano diz assim, adapte, que você vai ter direito. Não possibilita incluir o dependente. Adapte, que eu vou deixar você incluir o dependente. Só que, na verdade, se fosse bom, ele não te oferecia adaptação. É porque o seu contrato é o melhor contrato. Quem tem um plano individual familiar antigo tem o melhor contrato da saúde suplementar. Por isso que as operadoras estão buscando tanto a extinção desse tipo de contrato, que além de ter mais abusividade no reajuste de faixa etária, por um lado, mas no judiciário é o direito mais pacífico que tem de afastar. Por outro lado, o reajuste do INSS é menor e tem mais direitos assegurados. Então, eu acho que 2024 é um momento aí da saga das operadoras de saúde, especialmente em encerrar planos individuais e familiares ou não permitir a inclusão de novos beneficiários. Nessa temática, eu sempre quando falo que a minha sobrinha está no meu plano de saúde, ninguém acredita. O meu plano de saúde é um plano individual e familiar antigo. E tu já era nascida? Eu já era nascida. Foi assim que eu nasci. Quando eu nasci, em 95, os meus pais fizeram. E aí, hoje, né, a minha sobrinha está nesse plano. E aí, as pessoas fazem... Como assim? Sobrinho pode? Então, gente, é uma análise de fato contratual e a gente muitas vezes tem alguns direitos que as pessoas não sabem. E ali, né, eu consegui. Mas eu acho que em todos esses pontos, o que a gente continua enfrentando e que vamos enfrentar também em 2024, mesmo com um passo já melhor, né? Porque passamos de 2023, já tem aí, digamos assim, uma coisa boa que aconteceu em 2023, que foi as pessoas, né, estarem mais instruídas. Mas esse percentual ainda é um percentual muito pequeno. As pessoas verdadeiramente acham que elas não têm direito no plano de saúde, que plano de saúde é para ser claro, que negativa com base com o rol da ANS é realmente... Não, mas é porque passou pela junta médica, não deu certo. Não, meu contrato não cobre. Então, a gente que trabalha na área de saúde, a gente enfrenta esse grande problema que é a falta de informação verdadeira para as pessoas, porque socialmente, culturalmente, já está muito enraizado essa questão de que, em frente aos planos de saúde, a gente não tem direito. A gente fala aqui, né, que ou tem gente que acha que pode tudo e que não é assim, precisa ter análise caso a caso, ou tem gente que acha que não pode absolutamente nada e fica aí engajando as condutas abusivas dos planos de saúde, que já acontecem de rodo e, por acontecerem de rodo, já virou uma verdade na sociedade, sendo que essa verdade não é verdade, né? Eu acho que tem até um papel social nisso, né? Eu acho que individualmente é muito interessante para o segurado. A gente pensa em incluir dependente, em assegurar a manutenção de outros segurados. Porque alguns clientes ligam e falam assim, olha, mas ele consegue aderir a um plano coletivo por adesão no sindicato dele, na associação, mas ele tem o melhor plano de todos. Por que ele iria, depois de contribuir muitas vezes 20, 25 anos, 10 anos que seja, por que ele iria querer buscar um plano que é pior para ele, se ele tem direito de ser mantido? Mas, além disso, buscar a guarita do judiciário, quando a gente está num cenário positivo, né, de probabilidade de direito boa, vai dar o lastro necessário para que essas condutas não se perpetuem. Eu acho que o individual é muito interessante, não é só a questão social, mas o social também, ele constrói aí esse contexto. Isso é um papel social de todo mundo, né? De todo beneficiário. Até porque, como a gente também sempre fala, a saúde é sinônimo de vida. Eu sempre digo que, beleza, se você tem uma dívida ou ainda que você fosse, assim, estivesse preso, a sua liberdade ali estaria sendo tolhida. Mas quando a gente fala de saúde, é algo que não se espera, é algo que, uma vez perdido, não se volta. Não é uma pessoa que, digamos assim, ela ficou presa por 10 anos, eu sei que vão ter danos psicológicos irreparáveis, mas ela volta à liberdade. Uma pessoa que perdeu sua saúde, ela não reconquista essa saúde perdida. Então, a saúde, ela não espera e
A saúde é sinônimo de vida. Quando a gente fala de saúde, a gente está proporcionando, a gente está trazendo vida para esses beneficiários. Então, por que não ter o beneficiário o papel social de não engajar essas condutas abusivas dos planos de saúde e sim cumprir o seu papel social enquanto cidadão, inclusive, de propagar a saúde, propagando, assim, a própria vida de todos, né? O acesso à saúde, que é um direito fundamental. Claro. É muito bom, amiga. Eu acho que é isso. E, assim, para o advogado, o que é que a gente... Um recado que eu podia dar. Em 2024, a gente tem esses principais teses, mas o que a gente precisa é que o segurado, o possível cliente, quando ele seja atendido por você, ele saiba... E que você, advogado, saiba também que o seu tempo não volta. O tempo do cliente também não volta. Então, se ele deixa de fazer alguma coisa, se você deixa de fazer alguma coisa, se nós deixamos de fazer alguma coisa, a gente perde aquele tempo. Não quer dizer que seja necessariamente irreversível naquele momento. Talvez você adie alguma coisa, empurre com a barriga um problema e quando você for resolver, daqui 2, 3 meses, você consiga resolver. Mas em caso de saúde suplementar, talvez não. Talvez você fique inadimplente logo quando tem alguma doença grave, que já onerou seu orçamento. Pode ser que o plano tenha um reajuste alto demais. Naquele momento, o cliente deixe de conseguir pagar. Então, o que ele precisa saber, o cliente e o advogado e todos nós, é que o problema não se resolve sozinho. Nenhum problema na sua vida ele vai se resolver sozinho. É preciso que se tome essa iniciativa, em 2024, de resolver os próprios problemas. Isso vale principalmente para o beneficiário. Então, quando você está numa reunião, você dizer para ele, olha... Tem um reajuste indevido. Ele não vai se corrigir. Seu plano não vai voltar atrás sozinho. Ele não vai dizer, eita, sinto muito, vou agora corrigir para você de ofício. Você vai ter que brigar pelo que você quer, pelo seu direito. E aí, quando eu sempre que eu faço uma reunião, e é muito comum que em reunião de reajuste eles adiem um pouco o fechamento, eu sempre falo, olha, tudo bem, você pode adiar, mas no próximo reajuste vai ficar inviável para você. E é muito comum que isso aconteça. E muitas vezes a pessoa, quando chega a esse ponto, já está com a corda no pescoço e a situação fica muito mais difícil, né, de resolver tranquilamente. Mas, enfim, gente, essas são as considerações no âmbito da saúde suplementar para 2024. Como vocês sabem, a gente fica disponível, né, nas nossas redes sociais, quem conhece a gente, para a gente trocar uma ideia, até, inclusive, para, né, conversar mais sobre essa temática. E essa é, né, o início da 3ª temporada do podcast Direito ao Ponto. Terceira de muitas. Ative o sininho, deixa um comentário, deixa seu like. E sigam a gente nas redes sociais. @podedireitoaoponto, @marcelaanes e @irisnovaes.tv. Até a próxima, gente. Oi, eu sou Marcela. Oi, e eu sou Iris. E esse é o Direito ao Ponto.